Olá, bem-vindo ao vídeo Desperta para a sua divindade esquecida. Neste vídeo, em particular, vai perceber como a humanidade perdeu a consciência da sua relação com o divino, ou seja, como perdeu a consciência do poder que lhe advém da sua força interior. Quando este tem consciência da sua unidade com a fonte criadora. Portanto, neste vídeo vai ser um pouco extenso e muito do que vai ser dito aqui por mim pode lhe causar algum desconforto, pois o ego alterado vai talvez dissuadi-lo de aceitar como verdadeira a informação deste vídeo e daquilo que eu vou dizer. Mas garanto-lhe que é através desse desconforto que você vai crescer, porque se vai tornar conhecido para si o que até agora lhe era desconhecido. Mesmo que o seu ego lhe esteja a dizer que ouvir este vídeo é uma perda de tempo. Faça um esforço e ouça-me até ao final. E se nada disto lhe fizer sentido, continue com a sua vidinha como fez até agora. Mas se o que vai ouvir, ou o que for dito aqui por mim, ressoar dentro de si, tanto melhor. Mas a verdade é que, estando você consciente ou não, tenha feito algo pelo seu despertar e pela sua transformação interior, chegará o dia, nesta experiência, que você pensa que é a sua realidade, que tudo chegará ao fim. Não haverá mais auroras, nem pôres do sol, para si, nem minutos, horas ou dias. Todas as coisas que você coletou e reuniu serão armazenadas, esquecidas, ou passarão para outra pessoa. A sua riqueza, a fama, o poder temporal vão encolher até à irrelevância. Não importa o que você pensa que é, possui ou deve. Os seus rancores, ressentimentos, frustrações e ciúmes vão por fim desaparecer, assim como as suas esperanças, ambições, planos e a sua agenda. Tudo isso irá expirar. Os ganhos e percas que lhe parecem agora tão importantes vão desaparecer. Não importa de onde você veio, nem de que lado você viveu no final. Mesmo o seu sexo, a cor da sua pele, são irrelevantes. Então, o que vai importar? Como será medido o valor dos seus dias? Da permanência que teve neste planeta? O que importa não é o que você comprou, mas quem você é e construiu em si próprio ou em si própria. Não é o que você tem, mas o que você deu. O que importa não é o que você aprendeu, mas o que você ensinou e partilhou. O que importa é todo o ato de integridade, compaixão, coragem e humildade, que enriqueceu, fortaleceu e incentivou outras pessoas a seguir o seu exemplo. O que importa não é a sua competência, mas a sua tolerância, a sua gentileza, generosidade e paciência. O que importa não é quantas pessoas você conheceu, mas quantas sentirão uma perda duradoura quando você se for. O que importa não é a sua memória, mas o legado que vive naqueles que o amaram. O que importa é quanto tempo você será lembrado, por quem e por que razão. Uma vida vivida de forma significativa não é apenas uma circunstância ocasional, tanto quanto é a dedicação infalível das escolhas que fez. Uma vida que toca e cura a humanidade doente, moribunda e sufocada na ignorância das suas origens, que se esqueceu de onde veio e para onde terá de ir, e que se nega a despertar. Então vejamos, o que lhe foi dado? Foi-lhe dado o conhecimento de que você é uma mente. Na mente, diga-se, espírito, e apenas uma mente, isento de pecado, religioso, para sempre, totalmente sem medo,
porque foi criado ou criada a partir do amor e tampouco deixou a sua fonte, permanecendo tal como foi criado ou criada. Vamos começar por fazer uma afirmação do reconhecimento da nossa grandeza. Você pode ouvir, poderá depois ver o vídeo e repetir até a memorizar, ou escrevê-la num papel e utilizando como uma afirmação pessoal. Então ouça, eu que permaneço tal como Deus me criou, quero libertar o meu mundo de tudo o que pensei que ele fosse, pois eu sou real, porque o mundo não o é, e quero conhecer a minha própria divindade. Então comecemos pelo princípio. Em tempos remotos, o ser humano conhecia a sua herança. Em tempos, o ser humano conhecia Deus, não como uma essência separada do seu ser, mas como o estado de ser sublime da vida, e pensava que isso era a própria força de vida do seu ser eterno e divino. Em tempos, o ser humano sabia isso e erigiu grandes pirâmides que ficaram através dos tempos, para lembrar a humanidade do fogo interior, do Deus que está dentro dele. Estas pirâmides ainda se erguem como símbolos da grandeza e divindade do homem. E esta não tem nada a ver com as descrições da ciência faz sobre elas. Nos primórdios do ser humano neste planeta, quando o homem ainda sabia que era um com Deus, ele viveu no mesmo corpo durante milhares de anos, pois o poder que tinha dado ao corpo, a imortalidade, era a pureza do seu pensamento ilimitado, que o ser humano expressava num estado de ser. Então o homem-Deus começou a esquecer-se que era Deus. Porquê? Porque se deixou iludir por este fascinante campo de jogos ilusórios, que a matéria proporciona, esta terceira dimensão. E experimentar e criar aqui, neste planeta, tornou-se a única coisa que para ele se tornou importante. E no seu desejo de expressar aqui a sua criatividade e de manter o veículo que lhe permitia fazer isso, o humano desses tempos, essa criatura magnífica, de processos de pensamento ilimitados, começou a experienciar os pensamentos limitados da sobrevivência, ciúme e possessividade. O ser humano, a sua alma e o seu espírito são eternos. Nada poderá alguma vez mudar isso, mas o corpo que os deuses criaram para si próprios é vulnerável aos pensamentos do ser imortal que o ocupa. Qualquer pensamento que o ser humano aceite e que se permita sentir, manifestar-se-á no corpo, pois o corpo é a última parte do reino do humano que é mantida pelos pensamentos de Deus que o habita. Quando o homem-Deus começou a experienciar as atitudes de sobrevivência, começou a diminuir o seu poder de pensamento para fazer faiscar dentro do seu corpo a força da vida eterna. Deste modo, o corpo começou a falhar. Como o corpo começou a falhar, isto diminuiu a capacidade que o ser humano tinha de raciocinar através do seu cérebro. À medida que começou a perder o seu poder mental, o medo começou a invadir a sua consciência. Quando o medo se tornou uma atitude dentro do processo de pensamento humano, o corpo começou a sofrer da força e efeitos do medo, ou seja, a doença e morte, daquilo que hoje atualmente sofremos ainda. Pois tudo aquilo o que o humano pensa fica padronizado dentro das estruturas celulares e genéticas registadas no seu ADN. Os nossos antepassados originais entraram nas limitações da matéria pelo desejo de experienciar a criatividade através da forma corporal. Mas ao experienciarem essa atitude de limitação, eles tornaram-se inconscientemente prisioneiros da experiência corporal. Até hoje. Pois quando cada um desses homem-deus experimentaram a morte do seu corpo, eles entraram naquilo a que se chama o vazio, que no espiritismo chama-se o limbo. Este vazio era um lugar, uma dimensão da luz, que não era nem um regresso à compreensão consciente de Deus, que tudo sabe,
nem o regresso ao plano da matéria. O homem-Deus já não podia voltar ao plano de pensamento limitado, voltar aqui, pois agora mantinha dentro dos seus processos de pensamento alterado das suas atitudes limitadas. Então, esse homem-Deus, para continuar a avançar na vida material, para poder continuar a deliciar-se neste campo ilusório da matéria, estava ansioso por voltar aqui. Então criou-se um processo de voltar em outro corpo, através da descendência genética, a qual chamamos a reencarnação, de forma a continuar a expressar-se na matéria e a reconciliar todos os pensamentos limitados que ele tinha, permitindo que alterassem os seus processos de pensamento na vida anterior. Mas à medida que começou a fazer a experiência de outros aspectos materiais neste plano, o homem-Deus experienciou ainda mais o ego alterado e caiu cada vez mais profundamente nas garras da alienação, diga-se ilusão. Foi assim que começou o ciclo da reencarnação, neste nível da demonstração, esta terceira dimensão. E à medida que esses deuses, nossos ancestrais, regressavam repetidamente aqui, como seres humanos, para continuarem as suas aventuras na vida, este plano tornou-se gradualmente toda a sua concepção de vida. E esqueceram-se da sua linhagem e da sua divindade. Deixaram de conceber Deus como o todo, todos os pensamentos. Deixaram de ter o conhecimento que podiam regressar, se o desejassem, ao plano do pensamento puro, do ser ilimitado. Diga-se plano sublime. Aquilo que chamamos céu. Ao plano da consciência na qual eles se tinham exprimido desde os seus princípios. Eles racionalizaram que só podiam experimentar esferas limitadas, portanto, pensamentos limitados. Foi assim que emergiram outros planos da consciência expressa. Aí, depois da morte do corpo, esses espíritos, que tinham esquecido o maior e o mais simples de todos os planos, podiam continuar a fazer a experiência da vida de acordo com o seu tipo de felicidade e com o seu tipo de pensamento e atitudes do coletivo. Quando os deuses, como humanos, deixaram de saber que eram divinos e imortais e que todo o poder e todo o saber estavam verdadeiramente neles, começaram a tornarem-se vulneráveis aos egos daqueles que os rodeavam. Rapidamente se ergueram aqueles a quem eu chamo os experts, que procuravam elevar-se acima dos outros, ao dizerem que só eles, através dos seus poderes místicos e da sua infindável fonte de conhecimento, tinham a compreensão de Deus. Como o ser humano, por essa altura, já tinha se tornado uma criatura medrosa e fácil de conduzir, tal como um rebanho, esses videntes, profetas e oráculos buscaram aumentar o seu poder pelo lançamento de profecias de perigo e de destruição. E se as pessoas não davam muita atenção ao que os videntes e profetas diziam, estes lançavam pragas e ameaças de condenação. Foi assim que as religiões nasceram neste planeta, com o propósito de separar o humano da sua beleza interior, da sua eterna divindade. A religião foi muito esperta, pois não teve de governar e dominar os povos através da espada. Só tinha de perpetuar o ensinamento de que Deus não estava ao seu alcance, que não tinha todo o poder e todo o saber dentro deles, que eram pobres pecadores, insignificantes no contexto do universo. Então, a alma é memória perpétua. Lembra-se de todas as experiências, de todas as vidas, o chamado registro acássico. Todos nós estamos registados nos registros acássicos e cada um de nós tem uma caixa. Tudo o que repetidamente se diga ao humano, por mais alterada que essa compreensão seja, tornar-se-á seguramente uma realidade firme, pois o humano, o tímido buscador da verdade, que deseja tão desesperadamente ser aceite, está sempre pronto a aceitar qualquer treta
diga-se baboseira, desde que esta tenha aparentemente lógica para ele. Assim, se se disser muitas vezes ao humano que Deus está fora dele, e que ele é malvado, e que a sua alma é má, estes pensamentos tornam-se compreensões firmes dentro das memórias do ADN e registados na alma. E será muito difícil mudá-las. É por isso que realmente se passou, e foi isso que realmente se passou através de milhares de anos nesta dimensão. Essas almas simples, desprovidas do conhecimento real de quem realmente eram, ao voltarem de vida em vida, continuavam a cair sob o domínio desses ensinamentos. E tornámos-nos tão condicionados por esta compreensão de que éramos maus, de que Deus estava fora de nós, que passámos a ter a certeza de que não éramos divinos e que a única forma de conhecer Deus, de voltar a Deus, era através do domínio dos profetas, sacerdotes e das organizações religiosas. Quando o humano deixou de aceitar o seu próprio conhecimento, que é a essência da verdade, ele abdicou do seu poder e da sua soberania e tornou-se parte da consciência social coletiva alienada, que através dos tempos permitiu às religiões e aos governos governarem e controlarem-nos como se fôssemos uma só entidade coletiva. Mas não somos. Todos os filhos de Deus são únicos, com destinos únicos para cumprir e as aventuras que quer experienciar. Quando o humano aceitou a crença de que era mau e um pecador e que Deus estava fora dele, separou-se completamente de Deus. E foi essa compreensão e aceitação dessa crença que faz repetidamente continuarmos a encarnar, pois enquanto continuarmos a pensar que não somos divinos, que o Pai não está dentro de nós, estaremos condenados a nascer 1 milhão de vezes, até recuperarmos o nosso poder e força interior, recuperando assim a nossa divindade e viver de novo num estado de ser. A encarnação nunca foi concebida para ser uma armadilha, nunca foi pensada para durar para sempre. Era simplesmente um jogo para participarmos, uma nova aventura na exploração da criatividade e da vida. Mas nós rapidamente perdemos-nos nos sentidos corporais e o nosso corpo tornou-se toda a nossa identidade. Nós molhamos tanto nesta dimensão material que nos tornamos o humano inseguro, o humano amedrontado e o humano vulnerável. Boa tarde, Irilda Gomes da Silva. É bom saber que está me ouvindo. Então, como eu dizia, o humano a caminho da morte, pois esquecemos a essência poderosa que está dentro de nós. Aprendemos deste modo sobre a morte, mas esquecemos da vida. Aprendemos sobre a tristeza, mas esquecemos a alegria. Pensamos que aprendemos tudo sobre nós, mas esquecemos Deus, que é a nossa sublime inteligência que nos permite criarmos as nossas ilusões como quisermos. Todos nós já vivemos muitas vidas nesta dimensão. Alguns 30 mil vidas. Impressionante, não é? Outros 10 mil. Outros 80 e tal. Ainda outros somente 2 ou 3. Esse é o número de vezes que cada um de nós viveu e morreu aqui. Apesar de que as nossas vidas nesta dimensão não são mais do que um sonho, um jogo, uma ilusão na aventura da vida, elas corromperam-nos muito. Nós vivemos tantas vidas em que nos foi lembrado pela família, pela sociedade, pelas religiões e pelos poderes governamentais que somos maus e que Deus está fora do nosso alcance, que isso tornou-se uma crença firme, ou seja, um pensamento orientador dos nossos processos de pensamento. Agora temos de recuperar um conhecimento há muito perdido, que somos como Deus,
que possuímos dentro de nós o poder de conhecer e de ser todas as coisas. Nós, os que estamos no caminho do despertar, não permitimos que a compreensão dos outros complique e obstrua a simples verdade que já foi dita há muitos séculos por um grande mestre, que o Pai e o reino dos céus está realmente dentro de nós. E que verdade maior que esta poderia ser dita e escrita. Mas como a maioria de nós, apesar de ter ouvido muitas vezes esta afirmação, não acreditam nela e preferem ser guiados pelo dogma e por certos mecanismos, tais como rituais, orações e cânticos, de forma a poderem ligar-se a Deus e a tornarem-se iluminados. Contudo, quanto mais fazem estas coisas, mais convencem as suas almas de que não são aquilo em que se estão a tentar tornar, de que estão longe do amor de Deus e da compreensão que buscam, pois estão a fazer coisas árduas para o obter, em vez de apenas ser. Deus não nos exige nada disso. Deus só existe, não nos exige que nós façamos, exige que nós sejamos. Não é errado praticar rituais e seguir dogmas, mas essas pessoas nunca se sentirão completamente bem. Digamos, entre parentes, salvas, porque a voz que está dentro deles, que é Deus, lhes dirá que já são tudo aquilo que estão a tentar lutar para ser. A limitação tem sido uma aventura, tem sido uma experiência. E a maioria dos que não estão no caminho estão a experimentá-la incrivelmente e duramente. Infelizmente, esquecemos que há algo melhor e tornamos a limitação uma forma de vida. Se eles soubessem, como nós, que estamos em um processo de despertar, estamos a aprender que através do pensamento ilimitado podemos transcender o corpo e todos os universos e dimensões, nunca escolheriam ser limitados outra vez. Se soubessem isso e se permitissem receber e abraçar todos os pensamentos elevados, teriam paz e alegria na vida, para além dos seus maiores sonhos. A mente divina, ou superior, é o Criador máximo. Tudo aquilo que pensarmos e nos permitirmos sentir, torna-se a realidade na nossa vida. Qualquer pensamento que abracemos que vá para além do aspecto do pensamento limitado, manifestar-se-á de forma a alargar e tornar mais vasta a nossa vida. Tudo o que é preciso é abrirmos a nossa mente não alterada, os nossos processos de pensamento, à aceitação de pensamentos cada vez mais ilimitados, de forma a irmos além do humano limitado, até ao Deus ilimitado. Assim como nós nos tornamos o saber de que somos a pequenez no nosso ser, se agora soubermos que somos como Deus no nosso ser, assim nos tornaremos na nossa totalidade. Para voltarmos ao nível da compreensão do puro pensamento, da mente superior, até ao estado do máximo ser, um estado que em nós que nós somos o poder último de todas as coisas, a única coisa que simplesmente precisamos de saber é que o nosso Criador vive dentro de nós. Não é só saber, confiarmos e termos a certeza. Assim como nós nos tornamos o saber de que somos a pequenez do nosso ser, se agora soubermos que somos como Deus no nosso ser, assim nos tornaremos Deus na nossa totalidade. Para voltarmos ao nível da compreensão do puro pensamento, até ao estado máximo do ser, um estado que em nós somos o poder último de todas as coisas, a única coisa que simplesmente precisamos de saber é que o nosso Criador vive dentro de nós. Pois a memória de que nós somos Deus continua dentro da alma do nosso ser, nunca de lá saiu. Está aí adormecida na nossa alma, à espera de ser reconhecida, pronta a tornar-se uma verdade experienciada. Tornamo-nos exatamente isso ao sabê-lo. E quando sabemos que somos como Deus, esse sentimento de certeza criará
experiências e a compreensão que nos ensinaram que o nosso saber é uma verdade. Pois ninguém nos pode dar esse saber. Só nós mesmos podemos chegar a essa compreensão através dos nossos próprios processos de pensamento e das emoções do nosso ser. Quando sabemos que nós e Deus somos um, retiramos dos nossos processos de pensamento as atitudes de separação e unimos-nos de novo com a nossa divindade. Quando percebemos que a inteligência, toda sábia, toda conhecedora do Pai, é a totalidade do pensamento, a base de todas as coisas que são, e se nos permitirmos ser todos os pensamentos, então seremos tudo o que Deus é, que é todas as coisas, não há nada que não seja Deus. Então voltaremos à nossa liberdade, à nossa grandeza e à nossa glória. Então não teremos de voltar repetidamente a esta dimensão, mas podemos passar a dimensões onde aventuras mais vastas nos esperam, novos desafios, porque Deus é o agora, o infinito é esse agora. Ser Deus para sempre é viver completamente na eternidade desse agora, pois é assim que Deus vive. Sejamos simples, então seremos unos com o estado de ser e a continuar toda a vida, e o nosso corpo se renovará a si próprio, se tornar essa continuidade, e a doença desaparecerá. O medo será erradicado. A humanidade está a começar a deixar de ser limitada, por tal como nós, há muitos outros que começam a questionar as suas vidas e a razão porque são escravos da hipocrisia dos governos, do dogma, da sociedade, e é onde isso nos leva. Estamos a começar a amar-nos a nós próprios e aos outros suficientemente de forma a podermos ver para além do filme da consciência limitada, digamos, ego, e a elevar-nos sobre isso. Estamos a despertar para a compreensão de que há uma essência que vive dentro de nós, todos, que é gentil, amorosa e sábia. Estamos a começar a compreender que todas essas profecias e todas as histórias e todos os medos que têm governado a humanidade por tanto tempo não se manifestarão jamais, pois vivemos para além deles todos. Tudo isso foi montado. Alguns começam a questionar-se quem são e porque amarem Deus, porque é que por amar Deus têm de ter medo dele. A consciência nesta dimensão está a mudar. As limitações de compreensão que tornaram o humano uma criatura animalesca, geração tras geração, estão a levantar-se para permitir ao humano ser a essência sublime de Deus que ele é. É chegado o tempo de uma nova aprendizagem a ocorrer, que na verdade não é nada nova. Nas profundezas das nossas almas, nós sabemos que é verdade, porque a verdade permite-nos ver para além das crenças dogmáticas, até ao céu do pensamento e da compreensão que sempre ali esteve. A consciência nesta dimensão está a mudar. Os campos eletromagnéticos e as linhas de lei estão a mudar. As limitações de compreensão que tornaram o humano uma criatura animalesca, geração atrás geração, estão a levantar-se para permitir ao humano ser a essência sublime de Deus que ele é. Nas profundezas das nossas almas, nós sabemos que é verdade, porque a verdade permite-nos ver para além das crenças dogmáticas, até ao céu do pensamento e da compreensão que sempre ali esteve. À medida que a canga, ou a corda, das crenças ilusórias nos é tirada do pescoço e que os sentimentos da alegria começam a chegar à superfície e a tornarem-se iminentes dentro da nossa alma, começaremos a ser o magnífico Deus que na verdade somos, num estado de ser. Ao contrário das várias fontes de conhecimento dizerem que estamos a ser da idade do ferro, eu considero a idade do reconhecimento de Deus. Será a época em que o humano reconhece que todos são iguais
e que o reino dos céus sempre esteve dentro dele. Esta será a idade que nos vai levar ao pensamento ilimitado, de regresso ao reino sublime do amor, a alegria, a liberdade de ser. Todo aquele que chega à compreensão de que eu sou como Deus e amo todos aqueles que vejo, pois eu sou tudo o que vejo e amo o que sou, e levará a consciência de tudo através da sua luz solitária. Cada um, ao seu ritmo, voltará a um estado ilimitado, ricos com as pérolas da sabedoria que nos permitirão criar mais sabiamente na eternidade que vem. As nossas vidas nesta dimensão têm sido uma grande ilusão. Elas têm sido um grande sonho, mas nós todos o teremos aprendido quando sairmos do sonho. E para isso teremos de compreender Deus, como foi no nosso princípio, como cada um de nós sabia que era um com o Pai. O nosso ego, ou seja, a nossa identidade, era Deus numa unicidade singular, e a vida era a aventura emocional para fazer a experiência de todos os pensamentos, pois Deus é todos os pensamentos. Nesses tempos o nosso ego era puro e inalterado, pois nenhuma atitude era mantida dentro do nosso ser. Nós sabíamos que éramos para sempre no momento de ser no agora, e que éramos ilimitados na nossa capacidade de receber o pensamento do nosso Criador, transmutá-lo em emoção e manifestar essa emoção em criatividade, criando mundos. Nesses tempos não conhecíamos o medo. Nós, os deuses, desde os nossos princípios, possuíamos poderosos desejos de criar, de expressar a emoção do pensamento em forma criativa. E o poder de fazer isso não fora dado mais a uns do que outros. Todos eram iguais, mas mal começámos a criar, um espírito de competição surgiu entre nós, a vontade de tomar o pensamento da criatividade do outro e expandi-lo em algo maior, para criar mais pensamento e mais pensamento. Porque acha que há tantas espécies de vegetais, flores e animais no nosso planeta? Porque é que os deuses de então se tornaram uma raça competitiva? Porque nos seus desejos de criar, começaram a contemplar que a sua criatividade talvez não fosse tão grande como a dos outros, como a do seu vizinho. Eles começaram a verem-se a si próprios diminuídos dentro dos seus seres. Assim tentaram ultrapassar as criações dos outros. E quanto mais se enliavam nos seus processos de pensamento, na criatividade competitiva, mais se viam a si próprios como menos do que a perfeição do estado de ser, como separados de Deus, que é a igualdade de todas as coisas. Aqui temos de compreender que a separação da vida e a compreensão chamada imperfeição só surge quando algo é visto como maior ou melhor do que outra coisa. Todas as coisas são simplesmente na igualdade do estado de ser, mas a nossa maior separação ocorreu quando começámos a usar corpos humanos. Até esse momento, apesar de já nos termos começado a separar de todas as coisas, ainda estávamos conscientes da nossa divindade, imortalidade do ser. Mas quando descemos a um corpo e começámos a experienciar as realidades da matéria solar, aprisionámos-nos nas funções da massa chamada a fome, o frio, a sobrevivência, a luta para manter aquilo a que nos tínhamos tornado. Estávamos agora enlaçados com a matéria solar que foi programada na sua criação para permitir a sobrevivência da massa, da espécie. Esse casamento de um grande ser imortal com um mecanismo de massa orientado para a sobrevivência da sua própria estrutura alterou profundamente o estado de ser do nosso ego. Foi então que a dita árvore do conhecimento, o ego alterado, nasceu. E foi a experiência das emoções de medo, competitividade e ciúme nesta dimensão, gravadas na nossa alma, ADN e programadas nas estruturas solares do nosso corpo, que identificou ainda mais o nosso ego alterado. O que alterou ainda mais o saber de que nós éramos divinos, imortais e unos com toda a vida. Para aperfeiçoarem a criatura chamada homem,
os deuses tornaram-se parte dela, como se tinha tornado parte de todas as coisas que até aqui tinham criado. Mas quando voltarmos ao pensamento todo, ao retirarmos o julgamento contra o pensamento, então nunca mais estaremos perdidos ou separados. O que é preciso fazer agora é tornarmos nós próprios o Deus que é, firme, seguro, soberano e íntegro, o Eu Sou. E a única ilusão que precisamos ultrapassar é a ilusão que não temos a capacidade de nos tornarmos nisso. E como é que se retira essa ilusão? Simplesmente ao retirá-lo dos nossos processos de pensamento. O que quer que façamos em pensamento, em sentimento, é a realidade. Mesmo que isso nunca se tenha manifestado na realidade desta dimensão. Desde que você tenha abraçado o pensamento, já que é Deus, o princípio eu sou, você já se tornou isso. Amo o que você é. Ame-o. Saiba que vive para sempre, que é Deus. Saiba-o. Sinta-o. Abrace esse pensamento. Quando a herança instintiva que o protegeu através das épocas confrontar o conhecimento que você é verdadeiramente imortal e não mortal, que é verdadeiramente um Deus ilimitado em vez de um humano limitado, a sua alma e o seu ADN transmitirá esse pensamento ilimitado a todas as células do seu corpo. E a massa celular, em uníssono, rejubilará. Então o seu corpo estará de acordo, de bom grado, com os pensamentos ilimitados do grande Deus que o habita. E tanto quanto o seu corpo teve incerteza e precauções em relação à sua existência instintiva, ele agora terá Deus ilimitado nas suas células, de tal maneira que a matéria do corpo passa a ser unificada com a totalidade do Deus Eu Sou. Para ser mais você, é simplesmente necessário ultrapassar as fronteiras da sua incerteza. Sim, isso dá trabalho. Anos de estudo, anos de entrar no conhecimento de Deus. Tudo está aí. Deus, a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus é como um rio. Só temos de beber dele. Só temos de entrar lá. Quando você, que esteve protegido pelo seu corpo, proclamar o seu domínio sobre tudo o que está dentro da sua compreensão, o corpo alegremente o seguirá. Ame-se a si próprio ou a si própria completamente. Ama a vida, toda ela. Nada critique. Quando você assim o fizer, voltará à sua união com a fonte, ó Deus, garantidamente, simplesmente, através de uma atitude, e somente no momento. É tudo o que é preciso. Saiba simplesmente. Pense no que acabou de ouvir e faça este exercício de reflexão. O poder vem da força interior. A força interior não advém do simples poder. A maior parte das pessoas entende isto ao contrário. O poder sem força interior é uma ilusão. A força interior sem unidade com a fonte é uma mentira. Seja abençoado com o despertar. Grato por me ter dado a sua atenção. E uma vez que você nasceu original, não viva cópia. Até sempre. Grato.